Amazing. Espírito Santo, e eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, nessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Canta, canta, canta. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentiu a tua presença, caminhava aí no meu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, arder outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, arder outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar e me inspirar, me arder outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, arder outra vez Arde no outra meu vez. coração. Música de Thales Roberto, na voz e instrumental de Joel Pendula. No meu coração. Foi isto que nós escutamos há bem pouco tempo. Graça e paz a todos que, a partir deste momento, entramos em contato. Mais um domingo, mais um culto de celebração. Unidos no Espírito e através das nossas plataformas virtuais, YouTube e Facebook. Estamos juntos, celebrando ao Senhor aqui neste momento. Meu nome é Rui Pendula, pastor da IEVC em Manica. Quero convidá-lo a fazermos uma oração juntos, neste momento que o nosso culto já está iniciando. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te adoramos porque tu és grande, és poderoso, maravilhoso, o Deus que fez todas as coisas, onisciente, onipotente e onipresente tu és. Queremos te agradecer, Pai, pela proteção, pela vida que tu nos dás e por tudo, Senhor, que tu tens feito ao nosso favor. Rogamos, meu Deus, que tu possas abençoar todos aqueles que têm se dirigido a si, pedindo a tua mão para que se estenda, Senhor, sobre as suas vidas. Rogamos para que tu possas abençoar todos aqueles que também estão passando situações adversas, enfermidades, acidentes, calamidades e pandemia do coronavírus. Rogamos, Senhor, para que tu possas manifestar a tua bênção sobre aqueles que vão poder fazer parte deste culto. Em nome de Jesus Cristo, rogamos que este culto seja uma bênção. Senhor, rogamos para que, na verdade, tudo quanto vai ser tratado traga fortalecimento espiritual e nos faça, Senhor, aleluia, estar juntos em espírito, cada um no seu lugar onde se encontra. Em nome de Jesus, sabendo que em espírito estamos todos ligados. Amém.
Vamos fazer a leitura do Salmo 117. E este salmo é o menor capítulo da Bíblia. Tem apenas 2 versículos. E façamos a leitura. Creio que você daí já foi buscar a sua Bíblia e vai poder fazer esta leitura juntamente comigo. Leiamos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Foi a leitura do Salmo 117, o menor capítulo da Bíblia. Vamos em frente neste nosso culto de domingo, hoje, dia 26 de julho de 2020. Pastora Emília Rainos, ela é quem vai já a seguir nos trazer uma palavra bíblica. Ela vai nos alimentar com a palavra bíblica, nos dando alguma exortação. Por isso eu quero convidar a todos para podermos fazer o acompanhamento desta leitura bíblica que será feita a partir deste momento. Vamos acompanhar. A paz, Senhor, irmãos. A paz, Senhor, amada Igreja do Senhor. Nesta hora, eu quero vos convidar para que juntos abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, o seu capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O tema dessa passagem bíblica é o convite de Jesus Cristo. Amém, aleluia, oh glória. Irmãos, quando reparamos no convite, sempre achamos algo importante, algo que tem a ver com a nossa vida, algo que nos traz o benefício. Aleluia. Sempre pensamos nas boas coisas. Então, nessa passagem bíblica que diz que vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui não se trata do preço, aqui não se trata do dinheiro, aqui não se trata de algo que nós possamos ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com alguma coisa nas mãos. Não, ele somente nessa passagem bíblica diz que aquele que está cansado, aquele que está oprimido, possa se dirigir a mim e eu vou te aliviar, e eu vou te dar o meu fardo que é leve. Irmãos, nós precisamos da paz, nós precisamos do amor, nós precisamos de harmonia, nós precisamos da libertação, nós precisamos da cura. Estamos a sofrer de grandes dificuldades, grandes problemas na sociedade, na família, no serviço, até na igreja. Este convite é para mim, é para você, amado meu irmão, é para você, minha mãe. Não pode pensar que não, esse convite é para estar falando. Não. Esse convite é para nós todos. Vamos ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria está lá, a nossa felicidade está lá, a nossa libertação está lá no Senhor Jesus Cristo. Até tem mais coisas que nós não esperamos que vamos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é depositar a nossa fé nele. O importante é acreditar nessa sua palavra. Irmãos, não podemos ignorar. Irmãos, vamos aceitar este convite. Às vezes, nesse mundo, nós somos convidados, recebemos convite
e não obedecemos, não falamos nada, não justificamos. Por que que nós não vamos? Mas neste momento, irmãos, não podemos calar. Essa passagem bíblica me lembra aquilo que aconteceu com aquela mulher que tocou o Senhor Jesus Cristo. Ela acreditou, ela teve fé de que não, esses problemas que eu tenho, esse problema de saúde que eu tenho, já passa tanto tempo, já tentei várias formas, já tentei, já consultei, já não tenho recursos. Quem pode me aliviar a não ser Ele? Ele foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E o que aconteceu nela? Um alívio. O que aconteceu nela? Uma libertação total. Isso através de acreditar. Isso através da fé. Por isso, amados irmãos, neste momento, nesta manhã, eu te convido para que possamos ir ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos depositar aqueles problemas, vamos depositar a nossa doença, vamos depositar a fofoca, vamos depositar as dificuldades que nós estamos a encarar na vida. Vamos depositar tudo aquilo que nos oprime. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje. Quero agradecer a Deus pela essa palavra maravilhosa que nos encoraja, que nos dá ânimo, que não existe um melhor amigo que pode nos aliviar, que está sempre presente nas nossas vidas. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe seu emprego, abençoe as suas mãos. Todas as atividades que estão ao seu alcance. Muito obrigado. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Muito obrigado, pastor Emília. Que Deus lhe abençoe e que enriqueça a sua vida material, social, espiritual e em muitas outras áreas da sua vida. O Senhor lhe abençoe. Isabel e Ezequiel fizeram ontem 7 dias após terem celebrado o seu matrimônio. Portanto, eles comemoraram ontem as bodas de papel de alumínio. Bodas de papel de alumínio. Pois eles no domingo, aliás, no dia 18, falo do sábado da semana passada, então lá se foram 7 dias desde que eles, na cidade da Beira, celebraram o seu matrimônio. Então, nisso, há quem, na verdade, achou que devia escrever para felicitá-los por estes 7 dias que já passaram. E nós, aliás, eu vou fazer a leitura aqui de algumas escritas, de alguns textos que recebi de felicitação a estes irmãos que se uniram em matrimônio. Falo de Ezequiel e Isabel. Então, vou ler o seguinte. A primeira mensagem ou o primeiro texto que tenho em mão aqui diz o seguinte. A partir de hoje, o mundo não será apenas uma promessa. Será um sonho lindo. A partir de agora, seus sentimentos serão vividos juntos. Serão as duas metades encontradas. Encontrando-se numa só chama, serão motivos de alegria e de conquistas contempladas por 2 corações. Esse sonho recém-plantado dará frutos, frutos do verdadeiro amor, abençoados por Deus. Com todo o sonho, muitas vezes acontecem desencontros, mas a força desse amor fará com que as duas metades permaneçam juntas, descobrindo o significado da palavra felicidade. É com toda a admiração desse amor que desejo muitas felicidades. Quem assim escreveu é Danilo. Também tenho aqui uma outra mensagem que começa dizendo o seguinte. Meus parabéns
para os recém-casados. Desejo-vos muita felicidade, muita bênção, hoje, amanhã e para sempre. Acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Palavras me faltam para tanta alegria. Meus beijinhos aos pombinhos. Que assim escreveu é a irmã Rosita. Vamos em frente. Tem aqui mais uma escrita que vou passar a ler. Paz do Senhor. Venho por este meio parabenizar ao casal um feliz casamento e desejar também muita alegria, harmonia e muito amor. Que Deus abençoe vocês poderosamente, agora como um casal. Eu acredito que Deus tem planos com o vosso casamento, ministerialmente falando, espiritualmente falando e financeiramente falando. E ainda, em muitas áreas do vosso casamento, mais uma vez, desejo-vos muita alegria e felicidade. Parabéns! Este foi o Arone que assim escreveu. Vamos ainda em frente. Muita paz aos irmãos Ezequiel e Isabel. Grato a Deus pela vossa vida, pelo bom exemplo no departamento dos jovens. Vossa paciência, determinação, sejam felizes, perseverantes, domine o amor no vosso relacionamento, haja compreensão, prosperem em tudo, Deus esteja no controle de tudo. Desejo muitas felicidades a vocês e nada vos separe. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27, parte A. E na Bíblia está escrito o seguinte, nesse trecho que foi aqui referido. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Cândido. Esta foi a mensagem de Cândido, que é o líder do departamento dos jovens. Então, estão de parabéns Isabel e Ezequiel, mas ainda não terminou. Vamos escutar o que vem a seguir. A paz do Senhor, cumprimentar o irmão Ezequiel e a irmã Isabel. Deus abençoe vocês. E gravo esta mensagem para vos felicitar pelo vosso matrimônio. Nós acompanhamos através das redes sociais, então foi uma coisa bonita. Uma pena pelos jovens não poderem participar por conta dessa pandemia, mas foi uma coisa bonita e foi agradável de se ver por conta de ser jovens. Então isso incentiva a nós, os outros jovens que ainda não casamos, mas iremos casar porque foi um exemplo através de vocês. É sempre bom ver jovens cristãos se casando, isso é uma coisa muito bonita. Então que isso seja um incentivo para os outros jovens. Então em breve acredito que sairão muitos casamentos dos jovens, em nome de Jesus. Então é isso, desejar-vos muita felicidade e que Deus esteja sempre no meio de vocês e que através do vosso casamento a palavra de Deus possa se expandir ainda mais e que não falte a presença de Deus no vosso casamento. Haverão dificuldades, mas Deus sempre no meio de tudo. Então é isso, muitas bênçãos, felicidades, que Deus livre das tentações e que estejam sempre juntos, sempre unidos e que nada possa faltar na vossa vida. É isso e tchau. Oh, a paz do Senhor. Estou muito feliz, digo isso porque mais um varão se casou. Falo do varão Ezequiel Manejo. Ele está de parabéns, isso é um bom exemplo, né? Creio também que nós vamos seguir a este exemplo. É uma bênção. Estou muito feliz mesmo, muito feliz pelo exemplo que ele acabou fazendo. Muito obrigado. Glória a Jesus, maravilhoso.
é bom quando alguém está em Cristo. Vejamos o que segue. Que a graça do nosso bom Deus esteja com os recém-casados, o nosso irmão Ezequiel e a nossa irmã Isabel. O varão da fé, Ezequiel, e a varoa que Deus te deu. Nesse tempo, neste ano, 2020, momento difícil, mas até aqui o Senhor vos ajudou e alcançaram a vossa vitória. Lembre-se que Deus em frente de tudo. Nossos parabéns, bem-vindo ao mundo dos casados. Pode, Senhor, queridos, felicitar os recém-casados, dizer parabéns. Vocês são exemplo para nós jovens. Continuem assim. Deus abençoe o vosso casamento. Vocês são bebês fofos. Gatinhem juntos. Ore e peçam a Deus para que vos ensine a andar. Eu vos desejo paz do Senhor, alegria e muita bênção no vosso casamento. A paz do Senhor. Quero felicitar meus parabéns ao irmão Ezequiel Manejo pelo matrimônio e desejar aos jovens recém-casados muita bênção do Senhor, a felicidade, a paz, o amor que lhes acompanha e, acima de tudo, ricas bênçãos do Deus, o Todo-Poderoso. Amém e amém. Para mim, falar do casal, a irmã Isabel e o irmão Ezequiel, para mim é uma grande bênção. É um privilégio falar de duas pessoas tão especiais para mim, porque praticamente eles são pessoas que conviveram há muito tempo comigo. Então, saber que eles contraíram um matrimônio, para mim é uma bênção tão grande, tão sem medida, que eu não sei como explicar. Quero parabenizar ao casal, felicidades. Eu sei que não vai ser fácil, quero dizer que não vai ser fácil, mas em tudo, Deus que coloque Deus em primeiro lugar nas vossas vidas. E que a presença do Senhor esteja sempre nas vossas vidas. Em tudo quando vocês precisarem, tudo que vocês necessitarem, tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E que grandes coisas possam acontecer na vossa vida. É só vocês fecharem os vossos olhos, vão ver que grandes coisas o Senhor irá fazer na vossa vida. Dizer parabéns para o casal Power. Para mim, vocês são um casal Power porque é uma bênção para mim. E dizer que uma bênção para vocês e que grandes coisas aconteçam na vossa vida. Beijo da Mana Fátima. Abraços. Pai do Senhor, igreja, venho por este meio felicitar o nosso querido irmão Ezequiel, a nossa querida irmã Isabel, pelo matrimônio alcançado no sábado último. Não é fácil nesse período de isolamento em que nós nos encontramos alcançar um feito tão grande como este. É um motivo para nós podermos agradecer ao Senhor pela bênção que Ele nos proporcionou. Para nós como varões estamos muito felizes e orgulhosos por esta bênção. Dizer ao irmão Ezequiel, à irmã Isabel, parabéns, é um exemplo a ser seguido por todos nós, não somente pelos varões, mas também pelos jovens, e que Deus abençoe muito o vosso relacionamento. Eu desejo que vos vá bem em tudo e que o Senhor seja o centro de tudo. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Fazemos este vídeo especialmente para felicitar o casal Ezequiel pela realização do matrimônio. Muita paz, casal Ezequiel. Queremos nós desejar a vós muitas felicidades e bênção para essa nova etapa da vida que vocês deram. Que prossigam com Cristo em frente e renovando o amor em todas as circunstâncias da vida.
Amém. Dizer que estamos felizes por ter a vocês como referências para nós que também iremos trilhar este caminho. Muita força, muita coragem. Enquanto vocês viverem, que esse amor seja renovado através da graça que é em Cristo Jesus. Deus abençoe bastantemente nessa nova etapa. Amém. Shalom Adonai, Pai do Senhor. Eu quero desejar ao casal Isabel e Ezequiel que na verdade encontrei o matrimônio, felicidades no seu casamento, nessa nova fase das suas vidas. Eu estou feliz, muito feliz, porque casou-se um amigo, ao mesmo tempo um companheiro das batalhas, um companheiro na vida espiritual, faz parte dos Varões da Fé. Eu sou um dos membros, ele, o Ezequiel também é um dos membros dos Varões da Fé. E estou feliz por mais um varão da fé ter contraído matrimônio, ter casado, e é uma felicidade enorme nessa toda a nossa caminhada, portanto mais de 8 anos, praticamente mais de 7 anos, 8 anos que estamos nessa caminhada como varões da fé, e ver chegar esta fase tão linda e abençoada é um motivo de muita alegria, porque não só como atores, bailarinos, como polivalentes de varões da fé que éramos, nós também éramos amigos e nos aconselhávamos uns aos outros. E ver os anos passaram e chegaram a esta fase é uma alegria imensa para nós como varões da fé e para mim individualmente como seu amigo. Deus abençoe meus queridos, Deus abençoe Isabel, Deus abençoe Ezequiel nessa nova fase da vossa vida. Deus abençoe tremendamente e vos amo. Louvado seja o nome do Senhor. É bom celebrarmos as bodas de papel de alumínio com os nossos irmãos por terem completado já uma semana após a celebração do seu enlace matrimonial. Que Deus continue abençoando e que traga para vocês muitas bênçãos. O que nos resta agora é partilharmos o alimento espiritual. Um prato delicioso que nos será servido pelo pastor Vasco Afonso Banzi. Ele já deu uma palavra bíblica num dos nossos cultos. Então nós o convidamos e ele vai nos trazer a pregação a partir da província de Tete, onde ele está servindo ao Senhor. Já em seguida estaremos ouvindo, portanto, esta pregação da palavra de Deus, mas antes vamos orar. Senhor Deus, queremos continuar te agradecendo por tudo quanto tu tens preparado, Senhor, para nos trazer no dia de hoje. Agora, Pai, estamos aqui para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Rogamos, Pai, para que os nossos corações estejam preparados e atentos, Senhor, para poder apanhar cada palavra, cada momento que seja acompanhado, Senhor, e possamos ser enriquecidos, os corações atentos possam ser enchidos, os corações contristados possam encontrar uma resposta, Senhor, para poderem se regozijar no Senhor. Os corações esperançosos possam ser alimentados com a palavra de Deus. Rogamos, Pai bondoso, que assim como o teu servo, pastor Vasco, preparou esta palavra, nos venha tocar a todos nós de uma forma especial. E também rogamos que possa abençoar a ele, Senhor, em todo o trabalho que ele tem feito. Em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecemos. Amém. Senhor, meus queridos irmãos que podem nos ver neste momento, é uma honra muito grande, um privilégio da parte de Deus poder me dirigir a todos vós neste domingo abençoado para que possamos juntos meditar na breve palavra de Deus, que é mesmo para a edificação das nossas vidas. O tema que eu trago é um tema de reflexão
que vem mesmo para nos lembrar da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deixou por promessa que Ele vai para a casa do Pai e Ele vai nos preparar um lugar e que muito breve Ele virá para vir buscar a sua igreja. E nisto nós percebemos que enquanto o Mestre não vem, precisamos seguir algumas instruções que Ele nos deixou e nós estaremos meditando neste momento no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal eu quero lhe convidar para que possa abrir o livro de Hebreus capítulo 10 e estaremos meditando o seu verso número 37 até ao verso 39. Então, se você já achou, eu estarei neste momento procedendo à leitura da palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 10, do verso 37 até ao verso 39. Então, a palavra de Deus, ela diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, esta é a palavra de Deus, a qual nós estaremos meditando nesta manhã, com o tema: enquanto Jesus não vem, qual deve ser a nossa ação no nosso dia a dia? O versículo 37 que nós lemos, a palavra de Deus, ela diz que porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá verdadeiramente não tardará. Esta é uma afirmação bíblica de que verdadeiramente Jesus Cristo, aquele que um dia esteve entre os discípulos após a sua ressurreição, um dia ele partiu para a glória, ele voltou à destra do Pai, como a palavra de Deus diz, e ele nos deixou um conforto de que ele vai nos preparar um lugar, mas um dia ele voltará para vir buscar a sua igreja, o seu povo, a todos aqueles que de coração aberto eles creram na pessoa do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela diz que ele voltará e não vai tardar demais. E se nós olharmos para aquilo que tem sido os acontecimentos do dia a dia no mundo inteiro, nós podemos testemunhar o cumprimento das Sagradas Escrituras que antecedem a vinda do Mestre Jesus. Estamos a falar da guerra, estamos a falar dos conflitos entre as nações, estamos a falar das enfermidades, estamos a falar da maldade que tende a aumentar dia após dia. E esta é a prova de que a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel para todo sempre. O Senhor Jesus, ele brevemente voltará, e importa que na sua vinda, como diz a palavra, ele nos encontre, mas verdadeiramente preparados. E diz a palavra de Deus que enquanto ele não vem, há uma condição. A primeira são duas, ou seja, são duas condições que a palavra de Deus, ela nos exige. A primeira condição é a justiça. Deus, ele voltará para vir buscar os seus.
E estes que são os seus, a palavra de Deus ela diz que importa que estes sejam achados justos. E nós sabemos que o mundo ele está muito corrompido. O mundo ele está verdadeiramente invertido naquilo que são os valores sagrados da palavra de Deus. Pessoas que correm para fazer o mal para poder alcançar o bem. São capazes de tirar a vida ao seu próximo, tudo em prol da felicidade. E esta tendência, ela tem influenciado, de certa forma, até alguns que creem no Senhor Jesus. E isto não constitui novidade, porque o apóstolo Paulo, ele nos alertou que nos últimos tempos, mesmo os que creem na palavra de Deus, eles poderiam ser enganados pelo inimigo, enganados pelo Satanás. Então, Deus, ele nos alerta que o Senhor Jesus, ele vai voltar, mas ele vem buscar o justo. Não importa a pressão, a tribulação da vida que você esteja a passar na sua vida, mas se é uma coisa que precisa fazer é manter a sua justiça na palavra de Deus, manter a sua integridade na palavra de Deus e nunca, mas nunca se deixar corromper por alguma situação. Deus, ele é fiel na sua palavra. Deus, ele não muda. Deus, ele não recua, não, nas suas palavras. Se ele disse, se verdadeiramente obedecermos e guardarmos os seus mandamentos, nós comeríamos e viveríamos do melhor desta terra, é porque ele espera de nós a cooperação através da obediência e conservação da palavra de Deus. Seja justo na sua maneira de viver. Sabemos que o mundo nos faz pressão a cairmos nas corrupções, a cairmos em coisas que não agradam a Deus, mas nós precisamos nos esforçar para conservarmos a justiça que nós alcançamos em Cristo Jesus. O segundo ponto que o mestre ele nos dá como recomendação, que enquanto ele não vem, nós precisamos mais verdadeiramente vivermos pela fé. Esta é a segunda condição de Deus, que é todo aquele que é justo, todo aquele que é cristão e crê que o Senhor Jesus pode ser a solução, então ele precisa usar esta ferramenta que se chama a fé. O que é a fé? A palavra de Deus, ela nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podemos ver. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele não irá viver na base das circunstâncias. Ele não vai viver na base daquilo que seus olhos podem ver, porque o que os nossos olhos contemplam são circunstâncias que nos desencorajam. Algumas vezes nos perguntamos, onde está Deus? Por que eu estou a passar por esta tribulação? Será que Deus ele se esqueceu da minha vida? Será que Deus ele deixou de ser Deus da minha vida? Mas a verdade é que aquele que não anda segundo os olhos da carne, ele anda segundo os olhos do Espírito. Ou seja, ele anda através da fé, ele vive por meio da fé, ele compreende que nada nesta vida pode ser um instrumento para medirmos a bondade de Deus. Deus ele é bom. Se você pode respirar, se você pode se levantar e tomar um café da manhã, e você pode caminhar e pode se locomover até o seu ponto de trabalho, esta é a prova viva de que Deus ele é ao seu favor. E como diz a palavra de Deus, não vos preocupeis com o dia da manhã, pois ele cuidará de si mesmo. É o que Deus ele nos ensina. Quando nós olhamos para os passarinhos, eles não trabalham,
eles não se esforçam, mas eles têm o que comer e o que poder se escapar do frio. Então, por que Deus ele nos deixaria a nossa sorte? Porque a palavra de Deus ela diz que Deus ele é escravo da sua palavra. Deus ele é fiel e é verdade na sua palavra. Se ele diz que ele é por nós até a consumação dos séculos, é que Deus verdadeiramente ele poderá nos sustentar. Ele poderá prover tudo o que é necessário para mantermos a nossa firmeza para com Ele. Então, enquanto Jesus ele não volta, o que Deus ele espera da sua vida é que você pare de viver na base das circunstâncias, de viver na base das notícias que te chegam, de viver na base das informações negativas que o inimigo ele tem trazido na sua vida. Viva pela fé. Olha para a bondade, olha para aquilo que Jesus Cristo ele tem feito para a sua vida. Não importa se você está doente, não importa se você está desempregado, não importa se você está despejado, não tem aonde poder inclinar a sua cabeça. O justo, se ele for a viver pela fé, então esta é a condição para que Deus ele possa se manifestar verdadeiramente na vida dos seus filhos. Esta é a palavra de Deus. E nada nós podemos contra esta verdade. Se nós não vivermos pela fé, tarde ou cedo nós poderemos retroceder deste chamado. Poderemos retroceder desta glória que nós estamos a viver em Deus. Por quê? Porque o inimigo ele guerreia contra a nossa vida. Ele coloca muitas adversidades sobre a nossa vida para que nós possamos desfalecer. Nós possamos retroceder naquilo que o Senhor nos tem chamado. Mas a fé, ela nos dá certeza das coisas que nós esperamos. Se eu espero um dia graduar na faculdade, então eu não posso ver o certificado pelos olhos físicos, mas espiritualmente é factual que Deus ele já fez acontecer. Se você está à espera de um casamento e você está a orar, então tu não podes apalpar esta realização, mas espiritualmente Deus ele é fiel para fazer cumprir esta verdade. Mas o que Deus espera de si é que seja justo. Não corra para fazer as coisas. Deixa Deus na dianteira, porque Ele é fiel. Se pela fé se manter firme, creia que Deus verdadeiramente Ele irá lhe suster em todas as áreas da sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra é verdade. Nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então é Ele que tem o poder, é Ele que tem a providência para o copo de água que você precisa. O justo, ele vive pela fé. E a palavra de Deus, ela nos traz o terceiro ponto, que é uma chamada de atenção. Que enquanto o Mestre Jesus não vem, nós precisamos, mas sermos fortes e corajosos, que é não retroceder desta caminhada da fé. Este é o terceiro ponto. Jesus, ele voltará, mas enquanto não voltar, neste meio conflituoso que nós estamos a passar, o Mestre, ele nos diz, não temos que retroceder. A nossa missão não é voltar para trás. A nossa missão não é olhar para trás. A nossa missão não é abrir brecha para que o inimigo entre em nossa vida e nós possamos retroceder. Porque quando eu retrocedo da minha fé, quando eu volto às práticas do pecado anterior, quando eu volto ao
pacto do inimigo, em que eu vivo no pecado, eu vivo na mentira, eu vivo na fofoca, eu vivo na bebidice, eu vivo na glutonaria, eu vivo em coisas que não agradam a Deus, então eu abro um caminho para que o inimigo ele possa entrar na minha vida e eu retrocedo da aliança, o compromisso que um dia eu fiz com o Mestre Jesus. Então, Deus, na sua palavra, Ele diz, não temos que retroceder nunca. Não temos que voltar para trás nunca. Não temos que desistir desta aliança que eu tenho com o Senhor Jesus. Não importam as lutas, não importam as adversidades, não importam os problemas que estejam a afligir a minha vida, a minha família, o meu compromisso com Cristo. Mas eu olho para o alto, como o salmista Davi diz, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Deus Altíssimo, aquele que me tirou da lama e me trouxe para esta vida da glória. Deus ele está dizendo, se eu retroceder, então a sua alma não se compraz conosco. A sua alma não se compraz. Ou seja, Deus ele está dizendo, quando um dos seus filhos, ele quebra este compromisso da salvação, quebra esta aliança que tem com o Senhor Jesus, e ele volta a praticar as mesmas coisas das quais foi liberto, Deus ele está dizendo, ele não se alegra sobre esta pessoa. E se Deus não se alegra sobre esta pessoa, pode parecer que a sua vida vá bem, pode parecer que tudo está tranquilo, menos nada. Mas lembra-se, a nossa história não termina no caixão, mas há um juízo de Deus que nos espera. Há um julgamento de Deus que nos espera. E diz a palavra de Deus que ele começa por aqueles que conhecem a verdade. Não importa as tribulações que está passando. Não importa as aflições que estás passando. As tentações que o inimigo tem trazido na sua vida não é para te fazer voltar para trás, mas é para te manter firme e crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e fortalecer este compromisso que você tem com o Senhor Jesus. Preserve esta salvação que o Mestre ministrou sobre a sua vida. E para terminarmos, a palavra de Deus, ela diz, nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Não, amado. É tempo de nós envergonharmos o reino das trevas. É tempo de envergonharmos o diabo e os seus adversários. Que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Passam mais de 2000 anos atrás, mas a palavra de Deus ela me prova que verdadeiramente Ele está voltando. E se Ele está voltando, então eu preciso lutar contra o inimigo. Eu preciso resistir, mas firme de que este Jesus Cristo que se revelou na minha vida, Ele virá para me buscar e com Ele reinar na glória eternamente. Então, a palavra de Deus, ela diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Não. Nós não queremos abrir caminho para que o inimigo novamente ele entre na nossa vida e comece a dominar-nos, comece a oprimir novamente, comece a nos levar no sofrimento. Não, nós queremos permanecer nesta glória que o Senhor Jesus Cristo ele nos tem dado. Não retroceda, não. Não retroceda, esta é a ordem de Deus. Não retroceda por nada. Não importa o que você tenha cometido, mas hoje Deus te chama
Arrependa-se, peça perdão, dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu estou aqui voltando para ti. Eu não quero permanecer na perdição. Eu não quero que a minha alma ela seja candidata ao inferno. Eu me candidatei para a salvação. É a ti que eu quero permanecer firme. E o Senhor Jesus, aquele que nos diz que Ele veio não para os sãos, mas Ele veio para os enfermos. Ele veio para aqueles que estavam perdidos. O Senhor Jesus, Ele te ama. Deus ama a tua alma. E é por isso que Ele está te fortalecendo neste momento de conflito, neste momento tenebroso. Deus, Ele tem esta palavra para te dizer: não retroceda para a perdição. A salvação é uma realidade. O reino dos céus é uma verdade. O reino dos céus é uma realidade. Não volte para trás. Porque nós somos daqueles que são da fé, mas da fé para a conservação da nossa alma. Nós cremos não para a perdição, mas cremos para a preservação da preciosa salvação que o Senhor Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. Meu querido, minha querida irmã, Jesus, Ele brevemente voltará e não tardará. Brevemente voltará e não tardará. Então você precisa, mas precisa mesmo, manter firme esta aliança que o Senhor, Ele fez consigo, com a sua alma, para que possa herdar a vida eterna. Enquanto Jesus não volta, mantenha-se justo, viva pela fé e não retroceda, porque Deus não se alegra. E não deixe que o inimigo te leve para a perdição. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Que Deus ricamente possa lhe abençoar por esta mensagem. E se puder, neste momento onde estiver, e ora a Deus para que Ele possa, no nome do Senhor Jesus, trazer de volta a sua comunhão, trazer-te de volta a sua aliança para com Ele. Se alguma coisa te faltava, se alguma coisa havia te afastado da presença de Deus, no nome do Senhor Jesus, seja restaurada onde estiver, seja avivada a sua fé onde estiver, seja fortalecida onde estiver, no nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós oramos e lhe agradecemos por esta palavra e ajude o Senhor, nosso irmão, a nossa irmã que pode nos ver neste momento, a endireitar-se e manter-se firme neste caminho, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus ricamente possa te abençoar. Amém. Queremos agradecer ao pastor Vasco Afonso Base pela pregação. Igualmente, agradecemos à pastora Emília Rainos, que nos trouxe a palavra de exortação. E, por que não, agradecer ao nosso irmão Joel Pindula pela grande composição musical que ele tocou e interpretou, falando, portanto, da música que ele aqui nos trouxe, a música intitulada Arde Outra Vez, da autoria de Thales Roberto. Então, nós nos alegramos com isso e também queremos agradecer a todos aqueles que, de uma forma paciente, puderam acompanhar o culto, e tem aqueles que se envolveram mesmo distante. Quando nós orávamos, também oravam. Quando, na verdade, a palavra estava sendo pregada, eu acredito que deram glória a Deus. E assim agradecemos a todos. E eu acredito que durante a ministração da palavra, durante o momento do louvor e adoração, você foi abençoado. Por que não? Alguém pode ter sido curado, pode ter sido dado uma promessa da operação de algo por parte de Deus. Por isso é motivo para nós podermos agradecer e dizer muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, Deus, que nos deu esta oportunidade de juntos estarmos no Espírito para celebrarmos ao Senhor.
Amém? E assim terminamos como começamos. Ali vai a música Arde Outra Vez. E nos encontraremos outra vez na próxima oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amazing. Espírito Santo, e eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, nessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar, Senhor, para os teus rios, me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração, me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração. Braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Canta de braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentiu a tua presença, caminhava aí no meu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar. Outra vez no meu coração, me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar e me inspirar. Outra vez no meu coração, me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, arde outra vez no meu coração, arde outra vez no meu coração.